parceiros da Bíblia! Hoje continuaremos no estudo do livro de Salmos. Estudaremos aqui os capítulos 6 a 10. No Salmo 6, vemos a súplica de Davi, que parece profundamente perturbado, abatido, sem forças nem mesmo para orar. Aquele desalento da alma e do corpo que faz que a vida pareça uma exaustão interminável. Não temos uma referência específica do que Davi estava passando quando escreveu este salmo. Considerando a mensagem e o tom do salmo, uma boa possibilidade seria as lutas do início de seu reinado. Talvez logo depois de ser aceito como rei, mas realmente não sabemos o que estava acontecendo. No entanto, vemos que Davi começa esse salmo com uma oração de urgência, onde ele implora a Deus por compaixão e restauração da sua comunhão com o Senhor. No verso 4, Davi diz: "Volta-te, Senhor, e livra-me", o que mostra que ele estava sentindo que Deus não estava perto dele. Davi buscou o Senhor humildemente, com lágrimas e súplica, pedindo que o Senhor o ajudasse e que afastasse dele os malfeitores. E Deus ouviu a oração de seu servo e voltou a sua ira para os seus inimigos, os pecadores que não mostraram o mesmo coração contrito que Davi. Sem dúvida, neste mundo vamos nos deparar com alguns inimigos, alguns que vêm contra nós e outros que nós mesmos vamos ao encontro. Seja como for, esse enfrentamento sempre será mais fácil se estivermos bem conectados com Deus, que cuidará de nós e nos devolverá a alegria e a força para continuarmos a luta. No verso 7 encontramos um Davi fortalecido. Apesar dos embates continuarem, ele está seguro, depositando sua confiança no justo juiz e tem convicção de que este julgará os perversos com a sua ira, caso esses não se arrependam. Esse salmo nos desperta para descansarmos no Senhor. Mesmo que estejamos cercados pelos homens perversos, Deus é aquele que guarda a nossa vida. Nada foge do seu controle e coisa alguma acontece ou deixa de acontecer sem a sua permissão. Isso nos lembra o que está escrito em Mateus 10:20. Nenhum pardal cai sem o consentimento de Deus. Davi, neste salmo, nos inspira a experimentar este lugar de descanso e segurança chamado El Shaddai, ou Deus Todo-Poderoso. Chegamos então ao Salmo 8, e é um dos mais belos exemplares de canção de louvor a Deus. Davi demonstra toda a sua admiração ao Deus majestoso, que com a sua glória enche o céu e a terra. Imagino Davi, aquele que por muito tempo foi um pastor de ovelhas, que passara várias noites nas montanhas e campos cuidando do rebanho de seu pai, deitado numa campina, extasiado, contemplando uma das cenas mais lindas de toda a criação. Um céu repleto de estrelas brilhantes, cuja luz clareia a noite na terra. É essa contemplação que leva Davi a uma questão que talvez já tenha ocupado a nossa mente. Por que eu? Quem sou eu? Por que um Deus tão poderoso, tão majestoso se importa comigo? Por que se inclina para me ouvir? Por que nos deu autoridade sobre tantas coisas da sua criação? Você já se pegou pensando nisso? Diante dessas questões, Davi adorou e louvou o Senhor. E você? E eu? Como reagimos à constatação de tão grande amor de um Deus majestoso que nos coroou com glória e honra? Vale a pena refletirmos sobre nossa atitude diante desse fato, certo? O Salmo 9 é uma canção de vitória. O destaque neste salmo é para a justiça divina. Este salmo nos chama a atenção para um Deus que reina com justiça, defende os oprimidos e julga os ímpios. Isso soa como um lembrete que, apesar do caos em que está o mundo, Deus, no tempo certo, exercerá a justiça de uma maneira incontestável. A mensagem desse salmo é um convite para confiarmos no Senhor, mesmo em meio às adversidades, pois Ele jamais abandona aqueles que o buscam. Terminando nosso estudo de hoje, chegamos ao Salmo 10, que não possui uma informação sobre o seu autor ou a ocasião em que foi escrito.
Mas por causa da conexão de seu conteúdo com o conteúdo do Salmo 9, é possível que ambos os salmos fossem originalmente combinados num único salmo. Inclusive, o Salmo 10 conclui um acróstico que é iniciado no Salmo 9. Assim sendo, há uma forte tendência dos estudiosos em atribuir a Davi a autoria do Salmo 10. Na primeira parte, o salmista observa a arrogância do ímpio. Na segunda parte, o salmista levanta um clamor ao Senhor, pedindo por sua justiça e reconhecendo a onipotência e onisciência divinas. O Salmo 10 é classificado como um salmo imprecatório, ou seja, é um salmo que invoca a justiça de Deus contra aqueles que fazem o mal. Um destaque desse salmo é o verso 14, que o salmista diz: o Senhor é conhecido como a esperança para aqueles que perderam a esperança. De forma alguma, esses salmos são incentivos à vingança pessoal. Pelo contrário, são expressões de confiança de que Deus é o juiz supremo. Em vez de fazer justiça com as próprias mãos, o salmista entrega a causa nas mãos do Criador, pedindo que ele defenda os inocentes e puna o mal. Que, a exemplo do salmista, também nos coloquemos em total dependência do Senhor para julgar as nossas causas e as causas de todos aqueles que necessitam de justiça. E assim concluímos nossas reflexões desses 5 preciosos salmos. Vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude a termos um coração repleto de gratidão e dependência ao Senhor. Querido Deus, queremos, Senhor, nesse momento, pedir ao Senhor que nos ajude a termos um coração que depende do Senhor, um coração que reconhece no Senhor toda a autoridade e toda a dignidade, Senhor Deus. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a louvarmos o Teu nome com palavras, Senhor Deus, com cânticos, mas especialmente, Deus, com as nossas vidas, que nós possamos ter vidas, Senhor Deus, que Te glorifiquem. Nos ajuda também, Senhor, a dependermos somente de Ti, de reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, Pai. E Te agradecemos, Senhor, por sabermos que o Senhor é um Deus que nos ouve, um Deus que nos ama, que cuida de nós. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua palavra. É que oramos em nome de Jesus. Amém. Nós somos os parceiros da Bíblia. Continue conosco diariamente nessa missão de estudarmos a Bíblia toda em um ano e conheça mais do amor de Deus por você. Deus te abençoe e até a próxima.